lei anti-Oruan é uma coisa muito delicada, porque tem uma armadilha aí. A lei anti-Oruan, ela trata uma coisa que acho que todo libertário apoiaria, né? Absolutamente todo libertário apoiaria, que é parar de financiar a cultura com dinheiro público, né? Então, esse aspecto da discussão é fácil para os libertários apoiarem. O problema é o outro aspecto da discussão, né? Meu querido meu banho, você consegue encher minha água? Trazer minha água. Acho que ela tá lá em cima. Não, tá ali, ó. Porque o que acontece, senhores? Existe uma tentativa do MBL, duas tentativas do MBL. Primeiro, de afirmar que é em virtude de um certo de fala, é em virtude de uma espécie específica de discurso que alguém venha a cometer um certo crime. Para quem não sabe, os libertários são, inclusive, favoráveis a que você não prenda sequer aquele que incita um motim, né? Então a gente tem um texto muito famoso do Hofbauer, que eu peço para a Raíssa em breve colocar minha tela aqui na tela, eu já vou achar ele aqui, que é de um livro que nós traduzimos, chamado Nenhum Momento de Tédio. Nesse livro, ele tem um texto defendendo, na época dos movimentos civis, pessoas que estavam incentivando a motins. Então é um texto muito relevante para os libertários. Aqui. Chama-se, em 71, Incitação de Motim. Para quem não sabe, em especial é do motim de H.V. Brown, um ativista americano, que foi preso na época, era dos Black Panthers, e por mais que os Black Panthers eles tivessem efetivamente um viés violento, um viés revolucionário, em favor dos direitos civis dos negros, o Hofbauer esteve ao lado deles, apoiou muitas vezes suas ações, e os libertários da época estavam do lado da esquerda. Então há ali uma forma, uma representação bem clara. Principalmente no que tange a como esse texto é articulado. O que é o verdadeiro papel do H. Brown? Então eu vou... É um texto de 2 páginas, né? Então dá pra gente fazer uma leitura rápida. Em especial só desses 2 parágrafos, que são muito interessantes. Suponha que o senhor A diga ao senhor B, saia e atire no prefeito. Suponha então que o senhor B, ponderando a sugestão, decida que é uma boa ideia, saia e atire no prefeito. Agora, obviamente, B é responsável pelo tiro. Mas em que sentido A pode ser responsabilizado? A não realizou o tiro e não participou, vamos assumir, em qualquer um dos planejamentos ou execução do ato em si. O próprio fato dele ter feito aquela sugestão não significa realmente que A deve ser responsabilizado. Pois B não tem livre-arbítrio e ele não é um agente livre. E se ele for, então B, e apenas B, é responsável pelo tiro. Então, entrando nessa discussão, se atribuímos qualquer responsabilidade a A, caímos na armadilha do determinismo. Estamos assumindo que B não tem vontade própria, que ele é, então, apenas uma ferramenta de alguma forma manipulada por A. Agora, hoje dizer que a maioria das pessoas que estão ansiosas para processar Rap Brown por incitação de motim são pessoas religiosas. Mas se eles são religiosos, eles precisam acreditar na liberdade de vontade do indivíduo. Um conceito fundamental das religiões judaica e cristã. Mas se a vontade é livre, então nenhum homem é determinado por outro. Então não é só porque alguém grita, queime, baby, queime! Ninguém que ouvir esse conselho é assim compelido ou determinado a ir e a executar a sugestão. Essa é a posição libertária clássica e direta sobre esse aspecto. E não apenas é a sugestão libertária por excelência. Ela se organiza e funciona baseado em uma defesa sistemática do livre-arbítrio.
Para quem não sabe, aí nós temos novidades em breve sobre livre-arbítrio. É uma discussão que nós adoramos. Está convidado qualquer um do MBL para vir disputar conosco nesse aspecto. Posso te dar absoluta certeza que todos eles não conseguiriam sequer... Baiano, pega um copo para mim, por favor. Não conseguiriam sequer passar dos preâmbulos dessa discussão. Fracos nesse aspecto. E há uma tentativa de afirmar que certa música incita alguém a um comportamento. Essa é a base do chamado crime de apologia. E esse é um crime que os libertários, historicamente, e é difícil termos pautas consensuais em absoluto entre os libertários. E essa é uma pauta em absoluto. É uma pauta não apenas forte em termos gerais, mas é a pauta central da discussão. Para mim, em termos de liberdade de expressão. É onde os libertários se separam profundamente dos estatistas. Somos livres. E por sermos livres, não há música que te fará agir de determinada forma. Uma outra problemática envolvida nessa discussão do MBL é que há a tentativa de afirmar que certos discursos não apenas criam criminosos, mas que esses discursos como um todo seriam discursos que estariam na base da sustentação do recrutamento dos traficantes. Ela vai mais longe do que dizer que alguém poderia se sentir mais propenso a fazer um crime. Se está dizendo que as facções são do tamanho que são em virtude dessas estruturas culturais. Pessoal, esse tipo de afirmação é uma afirmação muito estranha. Veja, acredita-se que o que quer que seja perpetuado, do ponto de vista teórico, construirá efetivamente a articulação política social. Isso, meus senhores, é o cerne da afirmação woke. Meus senhores, acreditar que certo elemento linguístico cria a realidade concreta e social que se estabelece é woke. Mas não é pouco woke. Nem a porra do Foucault diria isso. Certo? E chupava rola. E ele chupava rola, exatamente. Então, veja, eu não consigo ver o Deleuze falando isso. É um extremo, por quê? Porque é uma tentativa, geralmente precedida pelo tipo de narrativa neocon que se estabelece de alguma forma sobre a direita brasileira, russófila, com uma tentativa de emancipar-se das besteiras liberais que acredita que o mundo é fortemente influenciado por uma retórica propagandística que move as massas. As massas não pensam. Elas são movidas de lá para cá. De lá para cá. Essa é uma retórica que pressupõe que o MBL é a nova elite que guiará fielmente os homens aonde for. Não é o caso. O MBL não é essa elite. O MBL não tem essa capacidade. O MBL é inclusive muito movido pelo que as massas fazem. O MBL fala aquilo que acha que as massas vão gostar de ouvir. E se é esse o caso, meu amigo, desculpa. Você não tem como ser um bermente. Você não tem como ser um homem além da massa. Você não tem como ser um homem diferente. Porque você é o estereótipo que se construiu de você. E é por isso que é difícil concordar com a lei anti-Oruan. Concordamos em parte, ou seja, não há para onde ir. A cultura não deveria ser financiada.
Mas ao mesmo tempo as justificativas e as formas como isso é feito são apenas uma escolha. É apenas uma tentativa de escolher um certo grupo e dizer, não, os seus discursos não são aceitos. É só isso. Não é mais do que isso. Até porque eles não estão mirando nos traficantes. Nós sabemos que eles estão mirando. Estão mirando na esquerda. É por isso que eles ficam todos empolgados quando a esquerda entra nesse discurso. Porque é quem eles querem atingir. Dito isso, estou aqui com o meu amigo Malboro. Salve, Malboro. Salve! Vamos agora ouvir o que o tem a ser oferecido no debate aí. Não tem muita coisa não. Eu vi esse debate ontem, uma parte. Mas teve um rapaz no chat, o Alexandre alguma coisa, que falou: o debate não é se é crime, porque já é crime. Já tá na lei. Não, mas não é tentativa de aplicar? Mas eu não. Mas é que tá, não sei porquê. Se já é crime, o que vocês estão pedindo? Exatamente, porra. Fica em silêncio, então, porra. pô. É porque tá pedindo é que aplique a lei para determinado tipo de Por discursos. exemplo, eles acham que a música do Plant Ramp todas tem que ser removidas do YouTube? Não sei se eles não diriam que sim. A música da Anitta tem que ser removida porque... Eu não sei se eles não diriam que sim. Hoje, sabe? Não, o Marcelo, o Mamãe Falei disse que não. Diz que é um debate difícil, não sei o quê. Eu não vi nada que o Renan diria que sim. Se eles fossem colocados na parede, se eles não diriam que sim. Eles não simplesmente chegariam e afirmariam, cara, sim. Acho difícil. É preciso eliminar todas as práticas de crime. Até porque eles hoje têm uma posição muito diferente sobre a legalização de drogas, né? Eles já tiveram uma posição diferente. Agora eles são majoritariamente contra. Então acho muito, muito difícil eles não apoiarem. Não acho difícil, cara. Até porque o campo da apologia é muito difícil, né? Uhum. É muito difícil dizer o que faz apologia, o que ou não. Sabe? Tô fazendo apologia pro cara ouvir minha música, pra ele ouvir a minha música quando ele já está doidão, ou quando ele para de fumar. Acho que é muito difícil. O debate.